Olá, povo santo, shalom, glória, glória, glória ao Eterno. Nós podemos estar juntos novamente, porque Ele nos permite isso e Ele quer isso. Que bom, todos nós estamos aqui, estamos vivos, temos sobrevivido a tantas coisas, temos sido fortalecidos, revestidos de força, revestidos de saúde. Louvado seja o Eterno por todas as coisas que tem feito em nosso meio e através de nós. Louvado seja Ele pela sua graça e misericórdia derramado sobre nós. Muito bom estar com você. E eu estava com muita vontade de poder falar com você, porque eu cometi uma falha e eu estou muito alegre de poder acertar, porque o Espírito Santo veio a mim e falou sobre a meditação que você ouviu ontem. E aí ele me mostrou somente depois que eu já tinha enviado, que o Espírito Santo veio falar para mim que eu havia errado. Isso é porque a gente está ainda com o antigo ensino que ouviu. A gente não está ainda, às vezes, não é hábito observar exatamente o que o texto está falando. Às vezes a gente tem antigos ensinos, coisas que a gente tinha entendido muito antigamente, e a gente carrega aquilo achando que aquilo é verdade. Então, tudo que nós sabemos, nós temos que questionar agora para ver e avaliar e ler a palavra, ver se é aquilo mesmo e orar para ver se é, tem que confirmar. Não confiemos em ensinos antigos, porque eles podem estar corretos e podem estar errados. E eu aqui então tenho que hoje ler de novo no livro de Atos, capítulo 2, nós vamos ler então esta passagem que fala da descida do Espírito Santo. Vamos lá então, vamos acertar. Que bom que temos tempo para acertar. Está assim então em Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos aqui são os apóstolos e mais outros discípulos, porque eram cerca de 120 pessoas. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Tinha ninguém de joelho, ninguém em pé, eles estavam assentados, reunidos. E o assunto, claro, era o Senhor, o Machia. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. 120 línguas estavam sobre eles. Cada um tinha um. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos estavam pasmados e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? A palavra ela é bem clara. Eu nunca fiz diferença entre as discussões que a gente ouve. Se foram os discípulos que falaram em outras línguas,
ou se eles falaram na própria língua e as pessoas, os ouvintes aqui, ouviram na sua língua materna. Para mim, daria no mesmo, porque a manifestação de poder é a mesma. Isso não faz diferença para mim. E foi então assim que eu, acreditando aí no que sabia desde antigamente, falei para você que os apóstolos e os demais lá, os 120 que receberam o poder do Espírito, eles falavam na sua língua materna. E as pessoas que ouviam, os estrangeiros, porque o texto bíblico fala que em Jerusalém estavam habitando varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então, estas pessoas ouviam na sua língua. Foi isso que eu disse para você. Os apóstolos e os demais discípulos falavam na sua língua materna e quem ouvia, ouvia na sua língua materna, como se fosse, eu ainda disse o termo, tradução simultânea. E não é isso. O texto é muito claro. É muito claro. Porque o verso 4 diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então, todos os que estavam reunidos falaram. E todos falaram em outras línguas. E que línguas eram essas? As línguas dos ouvintes, as línguas dos estrangeiros que estavam em Jerusalém. Naqueles dias da festa do Pentecostes. E pessoas que moravam mesmo em Jerusalém, estrangeiros. Eles ouviram o evangelho ser pregado na sua língua nativa. Então, veja bem, o verso 3 diz assim: foram vistas por eles, por esses 120 que estavam reunidos numa mesma casa, estavam sentados, reunidos no nome do Senhor. E eles viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então foram os que estavam reunidos que receberam o poder. Não é quem ouviu depois que recebeu o poder. Mas o poder desceu sobre quem estava reunido. Então foram eles que receberam capacidade para falar. E o que foi visto por ele línguas repartidas como que de fogo. Não foram ouvidos ou orelhas repartidas como que de fogo. Ou seja, não eram os ouvintes que receberam poder sobrenatural para ouvir na sua própria língua. Mas é quem falava. Eram as línguas. Eram as línguas que eram diferentes. E essas línguas estavam sobre cada um deles. E então eles todos começaram a falar em línguas diferentes, conforme o que está em Marcos 16, 17, o mestre falou para eles, dizendo para eles: ide por todo mundo pregar o evangelho. Aí ele fala assim: e estes sinais seguirão os que creem, meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e aqui está se cumprindo. Eles falaram novas línguas. E todos os estrangeiros que estavam em Jerusalém puderam ouvir aqueles homens falando em outras línguas, línguas que todos os estrangeiros podiam entender. No verso 9 vai dizer que havia ali partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, junto a Cirene.
Enfim, todos, e o verso 11 continua, cretenses, árabes, todos ouviram o evangelho na sua língua. E a beleza disso está aí. Olha a primeira manifestação do Espírito Santo, como é que ele desceu, como é que ele se manifestou, trazendo línguas diferentes, mostrando que aqui o evangelho era para todos, mostrando que o testemunho do Senhor era para todos, que o testemunho do Mashiach deveria ser dado para todos em toda a terra. E em Jerusalém tinha livre gente do mundo todo, da terra toda. Era uma pequena amostra. E o Espírito Santo falando que a todas as nações daquelas línguas o evangelho seria pregado. Conforme o que o mestre falou, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Lindo, 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 lindo demais. Lindo demais. Como que o Eterno faz essas coisas tão lindas assim? Mostrando que a graça dele, o evangelho veio para todos, não só para os judeus. Então o Espírito Santo ele já desceu assim, mostrando através de línguas estrangeiras que o evangelho veio para todos. Que o testemunho do Senhor era para ser dado em toda a terra, para todas as línguas, e em todas as línguas. E estava ali o mestre mostrando para os seus discípulos que agora sim eles receberam a promessa e eles estavam capacitados para ir por toda a terra anunciando o evangelho, porque onde quer que eles chegassem, eles falariam, eles dariam testemunho do mestre, do Senhor, testemunho do Mashiach, eles pregariam o evangelho do Mashiach na língua nativa daquele povo. Eles receberam aqui essa qualificação, prova de que o evangelho é para todos. A língua, o idioma não seria, a partir dali, um impedimento à pregação do evangelho. Nada podia impedir a proclamação do evangelho. Porque se o problema era idioma, então estava resolvido. Os discípulos podiam, os 120 podiam falar qualquer língua que fosse necessário falar. Podiam, portanto, ir a qualquer lugar. E daí um tempo, então, Pedro e João curam um homem e começou uma perseguição que contribuiu. Aliás, que fez? Foi o método, a estratégia usada pelo Eterno para espalhar estes 120 pelas outras nações, para pregar o evangelho. O Pai é lindo assim. Então, nesse dia, a descida do Espírito Santo foi desse jeito, com manifestação de poder, para que os apóstolos e os demais discípulos recebessem a capacidade de falar em novas línguas, mostrando o valor do evangelho e a dimensão que ele ia alcançar. Então, ali foram idiomas, o que não quer dizer que eles também não receberam capacidade para falar em línguas de anjos. Receberam sim. E em Atos 10, nós vemos esse exemplo lá na casa de Cornélio. Mas fiquemos por aqui, guarda isso. Aprenda então com o nosso mestre. Observe sempre a palavra, sempre. E ore para que o Eterno te dê conhecimento na palavra.
Querido Pai, nós também precisamos desta qualificação para dar o testemunho do Mashiach, para dizer que o Mashiach é o Mashiach, que ele salva, que ele é teu filho, que ele morreu para nos salvar, que ele veio para tirar os pecados do mundo. Nós precisamos dar esse testemunho, nós precisamos fazer o que ele fez, porque as necessidades são gritantes. Nós precisamos, portanto, tira todo o impedimento para que a igreja receba o poder do Espírito. Tudo que está impedindo a igreja de receber este poder, este revestimento do alto. Eu peço a ti, meu Pai, que remove todas as barreiras, todos os bloqueios, para que todos venham receber de forma sem medida toda a capacitação, todo o poder para dar o testemunho verdadeiro do Mashiach e ser usado por ele em sinais e maravilhas para engrandecer, para glorificar o teu nome. Pai, fica com o meu povo, com o teu povo, guarde essas ovelhas lindas, queridas, amadas, dá entendimento na palavra, dá conhecimento na palavra, e que todos nós sejamos então cheios do Espírito do Mashiach, cheios do Espírito do Eterno. O Eterno te abençoe e te guarde, o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu te abençoo assim, no nome do Eterno e do Filho. Amém.